Às vésperas do tarifaço imposto, pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, o Espírito Santo está em busca de alternativas para enfrentar esse momento crítico na economia. Os impactos podem ser muito severos aqui no Espírito Santo. E isso inclui o agro, o setor de rochas, setores tão importantes para a nossa economia. Só para você ter uma ideia, hoje 30% das exportações capixabas têm destino certo, os Estados Unidos. Nós preparamos uma reportagem para falar sobre os impactos no agronegócio. Vamos ver na tela. A vida no campo virou um jogo de resistência. O produtor que colhia para exportar agora colhe sem saber para onde mandar. No Espírito Santo, cadeias produtivas inteiras, como a do mamão, gengibre e pescado, estão à beira do colapso por causa das tarifas americanas. A nível de Brasil, os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo e é o maior importador de café. De todo o café que o Brasil exporta para o mundo, 16% vai para os Estados Unidos. De todo o café que o Brasil importa do mundo, 33% é café brasileiro. O faturamento do ano passado da economia americana em café foi da ordem de 373 bilhões de dólares. Em meio à crise provocada pela nova rodada de tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o governo do Espírito Santo realizou nesta segunda-feira a primeira reunião prática do Comitê Estadual criado para acompanhar os impactos da medida sobre a economia capixaba. O encontro, realizado no Palácio da Fonte Grande, reuniu representantes do agronegócio, lideranças setoriais e autoridades estaduais. Aproximadamente 30% de tudo aquilo que o Espírito Santo exporta tem como destino os Estados Unidos da América. Alguns segmentos estão organizados, estruturados, como é o caso do café, como é o caso da celulose, mas outros segmentos nos preocupam pelo seu impacto social. É o caso do gengibre, é o caso do mamão, é o caso do pescado, que são pimenta do reino, que são estruturas dependentes da produção de base familiar. E é com esse foco que nós vamos estar estudando cada um desses segmentos para ver como mitigar esses impactos no dia a dia dos nossos produtores. Nessa primeira reunião, o protagonismo foi do agro. Com exportações direcionadas principalmente aos Estados Unidos, culturas como a do mamão, gengibre, pimenta do reino e pescado estão no centro das preocupações. O número que a gente contabiliza são cerca de 1.000 pescadores do sul do estado, Anchieta, Guarapari, Itaipava. A gente contabiliza aí cerca de 120 milhões ano. Se a gente for parar para analisar que seria essa saída dura geralmente 20 dias, ou seja, um mês de produção entre tempo cais, seriam em torno de 10 milhões. Né? Com essa tarifa de 50%, zerar as exportações. A gente fica totalmente inviável porque a gente concorre com o país da América Central. Sem ter como redirecionar a produção e com o mercado interno incapaz de absorver tudo, pequenos produtores capixabas estão encurralados. Com a tarifa de 50%, cada fruta pode virar perda. A estimativa é de prejuízo imediato. O gengibre ele é exportado hoje para o mundo todo, para aproximadamente 40 países, gengibre capixaba, e tem uma representação, a representação nacional dele praticamente toda é do Espírito Santo. Posso dizer, dados esses oficiais, em torno de 80% a 90% é produzido no nosso estado, e não existe demanda para esse produto no mercado nacional. A gente hoje, se for tentar fazer esse escoamento, não vai ter esse caminho, e o que vai acontecer naturalmente, na verdade, vai ser um impacto para aproximadamente 3.500 famílias que são de Santa Maria, Santa Leopoldina e Domingos Martins, que são produtores desse produto. Enquanto as negociações não avançam, o Espírito Santo busca agir. O vice-governador Ricardo Ferraço anunciou que o estado pretende oferecer um apoio emergencial aos produtores mais afetados pelo tarifaço. A medida ainda não teve detalhes divulgados, mas a expectativa é de uma resposta rápida para evitar demissões e perdas ainda maiores no campo. Se houver a manutenção das tarifas, nós vamos atuar no curtíssimo prazo, seguramente em razão do impacto social na pequena propriedade de base familiar, criando condições para essa transição acontecer. Porque você não consegue redirecionar os produtos de um mercado pelas suas características para outros mercados.
Então, nós vamos acenar com possibilidade real, eventual, de operação de crédito, com prazo, com carência, em condições compatíveis, para que as famílias capixabas não sofram redução da sua sobrevivência. Graças a Deus, nós temos um governo organizado, estruturado, com capacidade de investimento, com poupança, para que, em momentos como esse, o governo do Estado possa oferecer a sua mão para quem efetivamente precisa. O Espírito Santo é o segundo estado mais afetado do país pelas novas tarifas. Quase 30% das exportações capixabas têm os Estados Unidos como destino. Em 2025, só o agronegócio já movimentou mais de $1,5 bilhão em exportações no primeiro semestre, sendo os norte-americanos o principal mercado, com mais de 20% de participação. Bem, Jorge Bitt já está aqui junto comigo e como a gente viu na reportagem, né, Jorge, o governo do estado busca meios para ajudar os setores que serão diretamente prejudicados com essas medidas impostas pelos Estados Unidos. E aqui com a gente hoje estamos recebendo o vice-governador do estado, Ricardo Ferraz, que está presidindo o Comitê de Enfrentamento das Consequências desse tarifaço. Tudo bem, governador? Boa tarde. Tudo bem, Camargão? Prazer, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, governador. Eu queria já começar a fazer a pergunta, puxando para a reportagem, né? Depois dessa reunião, quais medidas o governo, já que isso vale a partir do dia 1º de agosto, ou seja, sexta-feira agora, já tem alguma medida efetiva para ajudar todos esses setores? Olha, primeiro, nós não estamos aguardando que as coisas aconteçam para poder agir. Nós já estamos agindo. E a melhor maneira é dialogando com os segmentos para que a gente possa entender, compreender a profundidade do impacto dessas medidas em cada um dos nossos arranjos econômicos, sempre lembrando que são arranjos muito importantes economicamente, mas muito mais importantes ainda socialmente, pelos empregos que gera e pela estrutura da nossa produção agrícola no estado do Espírito Santo, que é uma estrutura liderada pela agricultura de base familiar. Então, nós temos aproximadamente 1.000 pescadores que dependem dessa exportação. Nós temos 3.500 famílias que se dedicam à produção do gengibre nos municípios de Santa Maria, Santa Leopoldina, Domingos Martins. Somente no Café Conilon são 60.000 propriedades rurais no estado do Espírito Santo. 60.000 famílias, portanto, essas riquezas são riquezas distribuídas. E o nosso papel neste momento é se precaver, se preparando, por isso nós estamos dialogando com os segmentos. Ainda não temos o decreto chamado a ordem executiva do governo norte-americano, que tem uma carta do presidente Trump anunciando essas injustas medidas contra o Brasil, porque isso não é contra o presidente Lula, isso é contra o Brasil, é disso que se trata. E o momento para muitos é de lacração. Para mim, é de trabalhar para encontrar solução. Então, eu pessoalmente acho que o governo brasileiro e todos nós precisamos continuar defendendo a nossa soberania. A soberania do nosso país é inegociável, mas nós precisamos estar na mesa negociando como outros países estão fazendo. Caso essas medidas aconteçam, as nossas secretarias de Agricultura e de Desenvolvimento Econômico conversando com os segmentos para entender a profundidade, para que nós possamos lançar mão dos nossos instrumentos. Que instrumentos são esses, Jorge? É isso que você pergunta. Crédito, com prazo, com carência, em condições compatíveis, postergação eventual de tributos, cobrança de ICMS, ou seja, nós poderemos colocar de pé um programa de transferência de renda para que a gente possa socorrer as famílias capixabas. O nosso Estado, sob a liderança do governador Casagrande, trabalhamos muito para que o Estado possa estar organizado com investimento, com capacidade de poupança. Poupança para quê? Para que em momentos como esse nós possamos estar preparados para poder socorrer os nossos arranjos. E o nosso foco são as pequenas propriedades de base familiar, é o microempresário, é aquele que efetivamente precisa desse apoio. Porque você tem alguns segmentos que estão mais organizados. É o caso da siderurgia,
uma empresa como a ArcelorMittal, que exporta 40% do que produz para os Estados Unidos, mas ela tem plantas em diversas regiões do mundo, então ela faz a relocação da produção. É o caso da Suzano, uma importante empresa do estado do Espírito Santo, mas que é também uma empresa de classe global, que, portanto, está estruturada para esse tipo de enfrentamento. Agora, o pequeno produtor, o pequeno empresário, a família rural, essa que precisa do Estado, do governo, nós vamos estar junto com eles. O senhor falou que o Estado tem poupança, não é? Esse dinheiro inclui também o valor do Fundo Soberano? Ele pode ser utilizado para essas emergências ou não? Não temos necessidade de utilização do Fundo Soberano. Nós somos um Estado organizado, nós somos um Estado que há 13 anos é nota A no chamado rating da Secretaria do Tesouro Nacional. Nós somos um Estado que temos dívida negativa, ou seja, se nós pegarmos tudo que o Estado deve para os próximos 20 anos e trouxermos para valor presente, nós podemos liquidar essa dívida em poucos dias, porque nós nos organizamos, nos preparamos, nós fazemos responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e por isso temos poupança e temos muita capacidade de investimento, porque o governo precisa se organizar para isso. É a velha história da cigarra e da formiga. A cigarra, Camargão, canta o tempo todo, a formiga trabalha o tempo todo. Só que a cigarra, quando chega o inverno, ela não tem poupança. Nós somos muito mais formiga, nós trabalhamos, poupamos, trabalhamos com responsabilidade, com disciplina, para podermos ajudar o nosso povo e a nossa gente nos momentos que as pessoas realmente precisam. Vice-governador, voltando um pouquinho na questão do café, o senhor acredita que o café, digamos assim, que seria a cereja do bolo para essa negociação também com os Estados Unidos, já que os Estados Unidos são os maiores consumidores de café e o Brasil o principal fornecedor? É exatamente isso, ou seja, os Estados Unidos é o principal consumidor de café no mundo. E nós, brasileiros, e capixabas sobretudo, somos grandes fornecedores de café para os Estados Unidos. Para cada dólar de café que nós exportamos, os americanos geram na sua cadeia local outros 40 dólares. Então isso não é apenas ruim para o Brasil, vai ser ruim também para os Estados Unidos. Então a minha expectativa, a minha esperança é que no caso do café, por exemplo, os Estados Unidos não produz café. Eles dependem de importar café. E se há uma bebida que o americano gosta, é o café. E, sobretudo, o café capixaba, porque nós somos líderes nacionais na produção de café Conilon, somos o maior produtor brasileiro de café Conilon disparado, e somos ótimos produtores também de café arábica, com características de sabor, aroma, acidez, que os americanos gostam muito. Então, eu quero crer que, em algum momento, os próprios consumidores e os próprios empreendedores americanos farão também uma pressão muito grande em torno dos prejuízos que eles terão com essa medida, que é uma medida injusta com os brasileiros. Inclusive acionando a própria justiça deles, né? Como a empresa lá de suco de laranja já fez, está aguardando aí uma resposta. Vice-governador, o setor de rochas do Espírito Santo exporta cerca de 75% de chapas polidas para o mercado americano. O presidente do Sindirochas falou sobre essa dependência dos Estados Unidos logo após a reunião que vocês tiveram. Vamos ouvir. Nossa dependência do mercado americano é muito grande, realmente, né? Se a gente pensar em chapas lustrada, que é o produto que eles compram, não é bloco e não é material acabado, rodapé, piso, é chapa lustrada que alimenta o arranjo produtivo de lá. Eles lá têm 200 mil funcionários que trabalham só com as marmonarias de lá, no caso. A nossa dependência vai a 75%. De tudo que a gente exportou ano passado, 56% foi para os Estados Unidos, mas entra bloco, entra tudo. Quando você separa só a chapa, que é a indústria capixaba, né, aí vai a 75%. Quando você elimina a exportação de bloco, vai a 75% para os Estados Unidos. Então, o primeiro ponto é o seguinte, a dependência é realmente muito grande, é muito preocupante. Mudar para novos mercados, a gente já vem fazendo há muito tempo. A gente está imaginando que os próximos 2, 3 meses aí vão ser complexos até conseguir formatar. E outra coisa, como eu falei, o mercado americano não substitui. A dependência é muito grande do mercado americano. Pois é, ele traz ali, não é, vice-governador, que eles já tentaram fazer para exportar para outros lugares, mas ainda reafirma essa dependência do mercado norte-americano. É o setor mais prejudicado do Estado?
É um dos mais prejudicados até pela sua característica. Ele é formado em sua grande dimensão por micro, pequenas e médias empresas. São quase 300 empreendedores capixabas que exportam material industrializado. Este é um segmento que gera mais de 20 mil empregos diretamente em todo o Espírito Santo, sobretudo na Serra, em Cachoeiro de Itapemirim, no município de Nova Venécia, porque a mineração está espalhada em todo o estado, mas as indústrias estão concentradas nesses municípios, Cachoeiro, Serra e Nova Venécia. E esse segmento ele se organizou muito ao longo da sua trajetória para que ele pudesse escalar o principal mercado, que é o mercado norte-americano. E ao longo desse processo, nós deixamos de produzir apenas bloco para produzir material industrializado, porque gera maior valor agregado. Se gera maior valor agregado, também oferece empregos de maior qualidade. Então, por ser um setor que tem muitas empresas pequenas, médias, microempresários, e não apenas esses, também você tem uma cadeia de fornecedores, que são prestadores de serviço para esse segmento. Então, esse impacto é muito grande e, de fato, o setor de rochas nos preocupa muito, mas o nosso secretário de Desenvolvimento já está atuando junto com o Bandes, junto com o Banesp, para que nós possamos fazer levantamento e não faltará apoio justo do nosso governo para esses empreendedores com uma contrapartida. A contrapartida é a manutenção do emprego, do trabalho e da oportunidade das pessoas, porque não há melhor política social do que o emprego e o trabalho. Então, a determinação do governador Casagrande é que nós possamos, de fato, e o nosso governo ajudar os empreendedores, desde que a gente mantenha as pessoas trabalhando e levando dignidade para suas famílias.